Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Uma questão que foi meio lateral em alguns comentários recentes aqui do canal foi sobre o desempenho do Ciro Gomes em pesquisas recentes para 2026. Eu falei dele em alguns momentos recentemente, mas eu não debati especificamente essa questão da pesquisa. Eu até cheguei a comentar de forma lateral, igual eu falei, só que eu acho que cabe fazer um vídeo aqui, uma análise, explorando um pouco mais diretamente esses números nas pesquisas e o que elas estão contando para a gente aí. Explorar um pouco esse percentual que o Ciro está aparecendo, especialmente analisando essa situação em termos da questão política dele hoje, da questão política atual dele. Eu acho que cabe um comentário aqui envolvendo as chances do Ciro para uma eventual nova candidatura. Será que o Ciro Gomes tem chance em 2026? Antes de entrar no tema do vídeo, eu queria agradecer quem tem acompanhado esse canal, já queria pedir para deixar o joinha, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações caso queiram ser avisados quando nossos vídeos saírem. Queria agradecer também ao apoio fundamental dos membros, que é essencial para que eu continue com esse trabalho. Para quem quiser apoiar, só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivas, semana que vem vai sair vídeo novo para os membros de novo. Vou deixar meu QR Code na tela, caso queiram apoiar o canal também a partir do Pix. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, não tem muito tempo, eu fiz um vídeo debatendo se era o fim da linha para o Ciro Gomes depois do desempenho muito ruim do grupo político dele lá no Ceará. É bom lembrar, eles tiveram uma derrota muito forte, o PDT perdeu muita prefeitura, o racha ali com os irmãos e com o grupo político que existia e que foi para o PSB foi um baque muito forte, e isso, inevitavelmente, acabou enfraquecendo o Ciro como uma liderança política regional nessa dinâmica mais tradicional da política. Então, se você olha para essa questão da política mais tradicional, dessa política de máquina política, do grupo político de vereador, de prefeito, o Ciro está muito enfraquecido, está muito ferido, então ele está numa situação muito complicada. Eu diria até numa situação até terminal nesse caso. Só que o Ciro ele continua sendo uma figura relevante no debate nacional e ele continua representando um campo político, mesmo depois de duas duras derrotas em 2022 e 2024. E como eu já disse, ele representa um campo ali da centro-esquerda que é insatisfeita com a hegemonia lulista, um campo que pensa mais essa questão de projeto estratégico para o Brasil e que não é bem aquele militante de esquerda mais apegado ao aspecto estético e tudo mais. E isso acaba colocando ele no radar do jogo político, mesmo ele vindo num cenário de baixa ali nas últimas eleições que lançaram muitas dúvidas sobre uma eventual possibilidade ali de candidatura e tudo mais. E isso acaba ficando expresso em pesquisas recentes que foram divulgadas pelo Paraná Pesquisas e pelo Instituto Quaest, que eu queria comentar um pouco aqui com vocês. Aqui na tela com vocês eu estou mostrando a pesquisa, primeiro a pesquisa do Instituto Paraná, e eu queria destacar o desempenho do Ciro nessa pesquisa, que é muito interessante, que é o seguinte: nos cenários com Lula, o Ciro ele pontua de 11,3% até 17,3%, a depender de quem é o candidato do bloco ali da direita. Sem o Lula no jogo, inclusive com o Haddad no jogo, como vocês podem observar aqui nas pesquisas, o Ciro está na frente do Haddad. Em todos os cenários que o Haddad é simulado aqui junto com o Ciro está na frente dele. Em alguns cenários, inclusive, quando o Camilo Santana é colocado como alternativa ao Lula e quando a Gleisi é colocado como alternativa ao Lula, o Ciro chega a bater 27,8% e 26,1%, que são números bastante expressivos. E aí, se você pega a pesquisa da Quaest, que saiu nessa última semana, que é uma pesquisa que ela testou cenário só com o Lula, e aí você observa que o Ciro, no cenário em que ele tem menos votos, ele tem 9, né, intenção de voto, e no cenário que ele tem ali 13, que é o máximo dele, que é um cenário ali com Lula, com Gustavo Lima, pelo amor de Deus, né, gente? E o Ciro ali com 13%. São números razoáveis. Se você for olhar para pensar, parar para pensar, se você vê a situação que o Ciro saiu de 2022, que ele saiu de 2024, o Ciro ainda é uma figura relevante no cenário político nacional e uma figura que, de certa forma, até recuperou um pouco de terreno que ele tinha perdido depois desse baque. E aí entra a questão, o que explica esses números? Esses números eles são relativamente positivos para o Ciro e colocam ele, pelo menos ali, como um ator relevante no tabuleiro agora, e isso ainda vem num cenário em que o Bolsonaro está inelegível e o Lula tem sérios questionamentos ali se ele vai disputar a eleição ou não. Os números do Lula, embora esteja liderando, eles não são bons assim, eu comentei isso na live dessa semana, e isso tem a ver com o que a gente pode ver desenrolar no país de 2025 para frente. Está dada uma desaceleração econômica provocada pelo próprio governo, anunciada pela equipe econômica, e isso acaba ficando meio incoerente com um certo discurso ali vindo do governo de fazer
fazer a economia crescer, de gerar emprego e tudo mais. Como que você fala em geração de emprego de um lado, enquanto defende a equipe econômica ali, está defendendo desaceleração da economia, até um certo aumento do desemprego para tentar frear uma suposta pressão inflacionária oriunda do aumento de demanda e tudo mais. Então, vocês percebem como que essa lógica não bate? E isso, inclusive, é um dos elementos que ajudam, talvez, a explicar um deslocamento de votos residual ali para o Ciro nesse momento. Se você compara com as pesquisas de 2021, o Ciro está bem melhor até em cenários com Lula. E isso envolve também, a meu ver, o fato de que algumas das críticas que o Ciro fez em 2022, especialmente algumas previsões, serem corretas. E isso vai ficando mais evidente agora. Isso, somado a esse nicho aí que mexe com a centro-esquerda que eu descrevi antes, com um campo mais nacionalista difuso, explica um percentual de votos do Ciro. E ainda tem uma coisa curiosa que a gente viu antes. O Ciro é o que mais ganha com a não participação do Lula nas eleições, pelo menos até agora. Ele sai de uma figura ali de segundo pelotão e passa a figurar entre os dianteiros, mesmo com o PT lançando outros candidatos e o Haddad ali sendo testado talvez como o principal herdeiro do Lula. E isso nos leva a pensar, será que chegou a vez do Ciro? Será que ele vai encontrar um espaço para poder crescer e fazer o debate dele figurando ali entre os ponteiros? E aqui entra uma reflexão muito importante. De forma honesta, quais são as chances do Ciro, na minha opinião? Esse debate ele é muito importante para a gente pensar essa dinâmica política mais ampla. Primeiro, é óbvio que o cenário político ali, o quadro mais geral, ele é melhor para o Ciro do que em 2022, isso não tem nenhuma dúvida. Não tem essa pressão de voto útil igual teve em 2022, naquela questão ali de todo mundo votar no Lula contra o Bolsonaro, contra o medo do Bolsonaro, que esvaziou muito o Ciro. Claro que essa pressão vai voltar, mas dessa vez vai ser diferente, especialmente pelo fato de que o Lula está no governo agora. E vai ficar difícil fazer essa pressão por voto útil diante de um governo que muitas vezes ele acaba dando as costas para o cara que votou nele. E isso enfraquece essa questão do voto útil, já que os erros do governo Lula são erros que alimentam a oposição bolsonarista. Aí fica naquele dilema. Como que você vem me pedir voto útil trabalhando todo dia para fortalecer a oposição bolsonarista? Desse jeito fica difícil, vocês não acham? A grande pressão por voto útil mesmo vai ser na direita, depender de quem for o candidato do bolsonarismo. Mas mesmo nesse cenário positivo, o Ciro tem dificuldades muito maiores em relação à questão partidária. O Ciro não tem uma máquina partidária regional que ajuda ele a fortalecer a posição dele nacionalmente como candidato. Ele já não tem o respaldo de uma parcela bem relevante do partido que já fala abertamente contra ele, contra a candidatura dele. E a garantia que ele tinha antes de uma candidatura por parte da própria presidência do partido é uma garantia que não existe mais. Inclusive, com o presidente do partido e outras figuras relevantes já descartando ele, já ensaiando apoio ao Lula e tudo mais. Então, essa via tradicional da máquina partidária ela já está bem mais fechada do que ela esteve antes e precisaria de algo muito relevante para voltar a se abrir. E aqui entra uma outra dinâmica, uma dinâmica que é capaz de abrir essa via, que eu já comentei aqui, mas que eu também enxergo com dificuldade. A política atual é uma política de redes sociais, de organização política de uma pegada mais descentralizada, que contorna essas estruturas partidárias tradicionais, e uma via possível para o Ciro seria essa estrutura em termos de uma organização de mobilização virtual de acordo com o seu projeto, com o que restou da sua militância ou de gente nova que ele pode trazer. Ele poderia articular isso com as suas redes, direcionando ali sua audiência para essa estrutura numa dinâmica política não tradicional, daquela via por fora ali do partido. Dessa forma, essa estrutura faria um trabalho de pressão externa e de organização em direção a uma candidatura. Isso poderia fazer algumas lideranças políticas do PDT abrirem o olho para o potencial do Ciro, criar uma espécie de onda, o que facilitaria o caminho, e mesmo que o PDT fechasse completamente a porta, isso poderia atrair a atenção de outras forças políticas e partidárias que poderiam ver potencial numa candidatura do Ciro. Aí, nesse caso, o Ciro teria que pensar a possibilidade de uma candidatura até em outro partido. Mas vejam, isso depende de uma estrutura que vai ser capaz de colocar uma espécie de pressão política no jogo para fazer o Ciro circular nas redes e na boca das pessoas. Daí entra a negociação ou eventuais conversas em torno de apoio, de lideranças, de figuras que se organizam ali durante o processo eleitoral. E aqui eu vou ser bem sincero, é uma dificuldade que eu vejo no Ciro e é algo que limita essa possibilidade, como eu já comentei para vocês. Então eu sou meio cético em relação a isso. No fim das contas, é uma iniciativa que precisa partir do Ciro, seja para liderar ou para delegar certas tarefas ali para pessoas próximas para poder começar uma ação mais organizada. No momento, o Ciro fala que ele não é candidato e eu acho que ele está certo em falar que não é candidato, ele não tem que se preocupar muito com isso mesmo. Isso tira um pouco de holofote dele, deixa a fervura baixar um pouco, deixa a rejeição baixar um pouco, que já está acontecendo inclusive. Mas pensando em possibilidades, eu acho que algumas coisas já deveriam ser feitas, nem que seja para usar a força política que o Ciro ainda tem para direcionar o debate político no Brasil. E a partir daí gestar um
um embrião de algo ou de uma organização que pode evoluir para uma estrutura maior que pode ser usada nas próximas eleições. O Ciro deveria usar o YouTube dele de forma mais ativa e isso pode ser feito com relativa facilidade. Ele já tem uma newsletter que ele escreve sobre vários assuntos e está lidando com questões atuais e com pautas que são do interesse das pessoas. Ele poderia pegar ali uma ou duas pautas ali mais quentes e transformar o texto da newsletter num roteiro para um vídeo do YouTube. A base já está pronta e ele só precisaria fazer ali algumas adaptações necessárias para o formato de YouTube. Isso movimentaria o canal, colocaria ele em evidência, ajudaria em processos maiores. Ele chegou a lançar alguns vídeos nesse esquema, foi muito bom. O vídeo do dólar, por exemplo, pegou uma onda boa ali, bateu mais de 1 milhão de visualizações. E ao mesmo tempo ele poderia pensar também em um embrião de estruturas organizadas ali de WhatsApp para direcionar a audiência e organizar as pessoas, organizar essa audiência. Poderia pensar em grupos talvez estaduais para falar ali direto com as pessoas, mandar algumas mensagens e mandar para esses grupos, para divulgar notícia, vídeo e outras coisas e juntar várias iniciativas diversas ali. Nesse sentido, ele poderia delegar algumas tarefas de organização, mas o grosso seria feito pelo pessoal mesmo que iria se aglutinar em termos regionais, pensando em novas formas de organização. E aí, casando isso com a atividade do YouTube, ele conseguiria falar com mais gente, conseguiria mais gente engajando no conteúdo dele e ajudaria a ampliar o alcance. E por fim, ele ou algum enviado poderiam sondar conversas, ver o cenário para pensar alternativas em termos institucionais. Será que tem liderança política a fim de conversar? Pega, tenta fazer esse contato, tenta criar alguma estrutura política para sentar e debater o Brasil. Vai dar em algo? Pode ser que não, mas isso seria um contato pensando numa estrutura política nesses moldes mais tradicionais que depois poderia dar certo. E por qual razão que eu digo isso? O Ciro ele tem um percentual razoável nas pesquisas. Se o Lula não vem candidato, aqui mora a maior chance do Ciro. Eu realmente acho que o Lula, se ele sentir que ele vai perder, ele não vem para a reeleição. Se ele começar a cair na boca das pessoas ali, o Ciro, né? Se ele começar a movimentar mais, a começar a aparecer mais, dar uma entrevista ali num podcast, começar a se destacar. Uma coisa que ele fez nessa semana que eu achei que foi um golaço, aquela imagem que ele postou lá daquela ridícula questão da batalha dos bonés, aquilo foi fantástico, aquilo teve um alcance muito grande. Então, ter essa pegada de zombar dessa despolitização idiota aí que está colocada entre lulismo e bolsonarismo, de certos nichos ali da militância, e aí ele vai ampliando, vai tendo corte ali circulando com mais força nas redes, e aí ele vai vendo que naturalmente o nome dele vai começar a ser cogitado, e aí as coisas começam a ficar mais sérias. E ele vai ser procurado por figuras, por lideranças que talvez encarem uma candidatura que sentem ali que pode ter chance de vitória. Aí o cenário começa a mudar um pouco e ele começa a retomar um protagonismo depois do baque de 2022 e de 2024. Nesse sentido, essa é a leitura de cenário que eu vejo. O que vocês acham? Vocês acham que é possível? Vocês acham que o Ciro tem chance de ser candidato? Tem chance de ganhar a eleição? Comenta aí nos comentários. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Vou deixar mais vezes na descrição. Meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp, meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.